Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade então com o nosso estudo do processo penal, nosso passeio pela disciplina, na aula de hoje nós vamos na verdade trabalhar dois assuntos muito importantes, perfeito? Nas aulas anteriores nós trabalhamos com o inquérito policial, tivemos duas aulas para trabalhar somente inquérito policial. Numa primeira aula, então, nós falamos sobre a teoria geral do inquérito, as características, princípios, enfim. No segundo momento, tratamos de fazer uma análise mais dogmática, uma análise voltada ao estudo dos atos de iniciação, atos de desenvolvimento e atos de conclusão do inquérito policial. E aí, na aula de hoje, eu preciso tratar com vocês sobre o arquivamento do inquérito policial. Além de tratar do arquivamento do inquérito policial, também na aula de hoje eu preciso falar com vocês sobre o acordo de não persecução criminal. Vejam bem, tanto o arquivamento do inquérito policial quanto o acordo de não persecução criminal estão diretamente ligados às alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime. Portanto, nessa aula, nós faremos uma atualização, uma exposição do assunto e fazendo uma atualização daquilo que mudou no nosso Código de Processo Penal. Perfeito? Para tanto, então, principalmente quando nós falarmos sobre o arquivamento do inquérito policial, nós vamos fazer um estudo comparativo de como era a redação do Código de Processo Penal anteriormente, ou seja, antes dessa alteração, ok? E como ficou agora. Como era o procedimento do arquivamento do inquérito policial na sistemática anterior e como é na sistemática atual. Também falaremos de forma bem didática, bem elucidativa sobre o acordo de não persecução criminal. Perfeito? Pois bem, pessoal, então vamos começar aqui tratando do inquérito policial quanto ao seu arquivamento. Pois bem, nas aulas anteriores nós falamos que uma das características, ou para os que assim entendem, um dos princípios do inquérito policial seria justamente a indisponibilidade. Em que sentido? O delegado de polícia, ele não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial. Ou seja, uma vez iniciado a investigação, uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado obrigatoriamente deveria ir até o final. E no final do inquérito, ele poderia muito bem dar no relatório final dele, dizer, por exemplo, que ao longo da investigação criminal ele não foi capaz de constatar a ocorrência do crime. Ele não foi capaz, por exemplo, de descobrir a autoria do crime. Veja, eu não estou dizendo que só porque o inquérito policial ele vai ter que ter início, meio e fim, que ao final, obrigatoriamente, o delegado de polícia tem que indiciar alguém. Não, o inquérito policial pode ser inconclusivo, perfeito? Mas importante, notem isso. Como dito anteriormente, o inquérito policial, obrigatoriamente, uma vez iniciado, deverá ir até o final. Veja, nós falamos também em aulas anteriores que o inquérito policial ele é dispensável. Ele é dispensável no sentido de que, uma vez que o Ministério Público ou o querelante nas ações penais privadas já possua elementos suficientes que formem a justa causa, ele pode dispensar a investigação. Ou seja, a ação penal ela não precede o inquérito policial. Ou seja, o inquérito policial ele é dispensável. Eu posso iniciar uma ação penal sem o inquérito policial. Mas atenção, uma vez iniciado o inquérito, ele não pode ser arquivado pela autoridade policial. Atenção, uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado de polícia não possui competência para, por ele mesmo, decretar o arquivamento do inquérito policial. Pois bem, afinal, se o delegado de polícia não pode determinar o arquivamento do inquérito policial, quem pode
determinar o arquivamento do inquérito policial. Pois bem, a Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, alterou o artigo 28 do Código de Processo Penal. Alterou a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. E com essa alteração, nós tivemos uma mudança radical no procedimento de arquivamento do inquérito policial. Vejam só como era a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Atenção, a redação antiga do Código de Processo Penal, artigo 28, que trata do procedimento de arquivamento do inquérito. A redação anterior tinha o seguinte texto: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público, oferecerá ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, o artigo 28 do Código de Processo Penal, na redação anterior, diz o seguinte: uma vez finalizado o inquérito policial e sendo ele remetido ao Ministério Público, caso o Ministério Público não ofereça a denúncia e promova o pedido de arquivamento do inquérito policial, o juiz, atenção, o juiz, se não concordar com o pedido de arquivamento do promotor de justiça, deverá encaminhar o inquérito policial ao procurador de justiça, ou seja, encaminhar o inquérito policial para o chefe, por assim dizer, do promotor de justiça. E aí, ao encaminhar o inquérito, o procurador-geral poderá tomar 3 decisões. Primeira, ele poderá oferecer a denúncia ele mesmo, ele poderá determinar que outro promotor, outro procurador ofereça a denúncia, ou ele pode concordar com o arquivamento do inquérito policial. E aí o artigo 28 diz que somente nessa última hipótese, ou seja, quando o procurador de justiça concordar com o pedido de arquivamento do promotor de justiça, só então o juiz estará obrigado a determinar o arquivamento. Então, atenção, na sistemática anterior, o juiz poderia não concordar com o arquivamento. E caso ele não concordasse, ele faria esse procedimento. Encaminharia o inquérito policial para o procurador, e lá o procurador tomaria então a decisão que ele entendesse razoável. E somente se o procurador entendesse que também era hipótese de arquivamento, o juiz estaria obrigado a arquivar. Vejam então, pessoal, que na sistemática anterior nós tínhamos um protagonismo do juiz no procedimento de arquivamento do inquérito. Vejam, no primeiro momento, para nós que já vimos o estudo dos sistemas processuais, resta muito claro que esse protagonismo do juiz em relação ao procedimento de arquivamento é um protagonismo descabido quando nós falamos em um sistema acusatório. Veja, aqui, pela redação anterior do artigo 28, era o juiz que determinava se o inquérito policial ia ou não ser arquivado naquele momento. E só se o procurador também concordasse com o pedido de arquivamento, o juiz estaria obrigado. Ou seja, o juiz tomava para ele o inquérito policial, tomava para ele a investigação, e ele poderia, olha, não, eu não concordo com o pedido de arquivamento. E não concordando, eu peço que o procurador analise o seu pedido de arquivamento, ou o promotor de justiça, porque eu quero que ele diga se você está correto ou não, porque eu não concordo com o seu pedido de arquivamento. Vejam que aí o juiz tinha então um protagonismo exacerbado nesse momento, nesse procedimento de arquivamento do inquérito policial.
qual o problema que nós temos aí? Claramente, uma ofensa ao princípio dispositivo que regulamenta o sistema acusatório. Perfeito? Bom, o artigo 28, portanto, em razão da Lei 13.964/2019, sofreu uma alteração. Alteração essa radical. Então vamos agora ler o artigo 28, a nova redação, o novo artigo 28, e entender o que mudou em comparação com a sistemática anterior. Vamos lá. O artigo 28 diz o seguinte, artigo 28 do CPP com a nova redação. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, e em que encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º do artigo 28. Se a vítima ou o seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º do artigo 28. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão, a quem couber a sua representação judicial. Vejam a mudança radical do atual artigo 28 para o anterior. Na sistemática anterior, como vocês viram, o juiz, caso ele não concordasse com o pedido de arquivamento, ele remeteria para o procurador. E lá em cima o procurador ia decidir se arquivava ou não esse inquérito policial. E aí só assim, só depois da confirmação do arquivamento pelo procurador é que o juiz estaria obrigado. Já na sistemática anterior, o juiz não tem nenhum protagonismo aqui na fase de arquivamento do inquérito policial. E isso veio com uma mudança muito importante por dois motivos. Primeiro, nós conseguimos, a partir dessa mudança, romper com uma prática inquisitorial, no sentido de que o juiz ele não é aqui o protagonista no processo penal, e sim o Ministério Público no oferecimento da denúncia e a defesa, perfeito? E também por um segundo motivo. No processo criminal, o autor da ação, vamos dizer, o dono da ação penal, é o Ministério Público. Então não faz o menor sentido nós deixarmos nas mãos do juiz o poder de arquivar ou não o inquérito policial. Afinal de contas, o órgão designado pela Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, para exercer a acusação criminal, é o Ministério Público. O Ministério Público, portanto, tem competência constitucional, tem atribuição constitucional para mover a ação penal. E se o Ministério Público entende que aquele inquérito policial não deve formar uma ação penal, o juiz não pode discordar da opinião do Ministério Público. Afinal de contas, é o Ministério Público, como guarda da Constituição, como salvaguarda das leis, é o responsável por realizar acusações criminais. Perfeito? Então vejam que mudança significativa. Agora, com o novo artigo 28, uma vez sendo ordenado o inquérito policial pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público vai fazer o quê? Ele vai comunicar a vítima, vai comunicar o investigado e vai comunicar a autoridade policial. Ou seja, o promotor de justiça dá um parecer dizendo: eu então entendo pelo arquivamento do inquérito policial. De imediato ele vai dar um despacho determinando que seja intimada a vítima, determinando que seja intimado o infrator, o investigado, e determinando que seja também intimado a autoridade policial que presidiu aquele inquérito policial. Depois de feitas essas comunicações, o promotor de justiça vai encaminhar o parecer dele para a instância superior de revisão ministerial, ou seja, ele vai encaminhar o seu parecer para um órgão de revisão do Ministério Público. E esse órgão de revisão do Ministério Público vai analisar a decisão do promotor e verificar se ele acertou ou não.
Nesse órgão de revisão ministerial, eles vão homologar ou não o pedido de arquivamento feito pelo promotor de justiça. Então veja que é o próprio promotor que agora encaminha o seu parecer de arquivamento para a instância de revisão ministerial. Veja que agora o juiz não participa mais deste procedimento. E mais, o parágrafo 1º diz o seguinte: lembra que lá no caput do artigo 28 o promotor tem que notificar a vítima? Pois é, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: olha, se a vítima ou o representante legal da vítima não concordar com o arquivamento, ele poderá interpor um recurso no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. É um recurso que nós chamamos aqui de recurso innominado. Inominado por quê? Porque ele não tem um nome específico na lei, mas é um recurso que a vítima poderá interpor contra a decisão de arquivamento do inquérito policial. Então veja que agora a vítima, se ela não concordar com o arquivamento, ela poderá interpor um recurso ao Ministério Público, pedindo para que o inquérito não seja arquivado. Vejam que agora, mais uma vez, não é o juiz que encaminha, que recorre da decisão ou do pedido de arquivamento. Agora é a vítima. Veja que agora nós chamamos a vítima para exercer um protagonismo. Tiramos o juiz e trazemos a vítima. A vítima tem interesse para que aquele inquérito policial resulte numa ação penal. Logo, ela tem legitimidade para recorrer contra o pedido de arquivamento do inquérito policial, sendo, portanto, aí o prazo de 30 dias. Caso o recurso dela seja indeferido, ok? Seja julgado improcedente o recurso dela, seja negado o provimento ao recurso da vítima, aí então teremos encerramento, o arquivamento do inquérito policial. Então vejam que mudança significativa que nós tivemos com a redação anterior do nosso Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei 13.964/2019, alterando o artigo 28, alterando o caput, incluindo o parágrafo 1º e parágrafo 2º ao artigo 28. Mas atenção, nós tivemos, no período de vacatio legis da Lei 13.964/2019, várias ações diretas, várias ações constitucionais que questionam a constitucionalidade do pacote anticrime, certo? Então, essas várias ações, todas propostas no STF, certo? Todas ações constitucionais ajuizadas no STF, em várias delas eram feitos pedidos de antecipação de tutela, pedidos cautelares, no sentido de suspender a eficácia de diversas normas alteradas, né, pela Lei 13.964/2019. E aí, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.298, e especificamente na ADI 6.299, de relatoria do ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Fux concedeu uma cautelar, uma antecipação de tutela, no sentido de suspender, atenção, o ministro Luiz Fux, na sua decisão cautelar, suspendeu a eficácia do novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Então veja, atenção, nós fizemos uma análise da redação anterior do artigo 28, fizemos uma análise da redação atual do artigo 28, e agora eu estou dizendo para vocês que o ministro Luiz Fux, na ADI 6.299, no STF, concedeu uma medida cautelar, uma antecipação de tutela, suspendendo a eficácia do novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Vejam, portanto, que com essa decisão do ministro Luiz Fux, suspendendo a eficácia do artigo 28 do Código de Processo Penal, nós voltamos ao que era antes, ou seja, como que se dá atualmente o procedimento de arquivamento do inquérito policial, assim como era antes da reforma do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019. Ou seja, todas essas alterações que eu falei para vocês, elas estão suspensas. Portanto, a regra que vigora atualmente, em razão da decisão do ministro Luiz Fux, é
à regra de arquivamento anterior. Ou seja, hoje, em razão da decisão do ministro Luiz Fux, caso haja o pedido de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, se o juiz não concordar, ele encaminha para o órgão superior, para o procurador. O procurador pode, então, oferecer denúncia, determinar que alguém ofereça denúncia ou concordar com o arquivamento policial e com o arquivamento do inquérito policial. E só se ele concordar com o arquivamento do inquérito policial é que o juiz estará obrigado. Ou seja, voltamos àquilo que nós tínhamos antes da alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019. Então, esse é o procedimento de arquivamento do inquérito policial atualmente. Perfeito? Então vejam, nós fizemos uma análise da redação anterior, fizemos uma análise da atual redação e comentamos com vocês a decisão do ministro Luiz Fux que suspendeu a eficácia do novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Perfeito? Seguindo, pessoal, no nosso próximo assunto que eu gostaria de tratar com vocês é o acordo de não persecução criminal. Acordo de não persecução criminal. Afinal de contas, o que é o acordo de não persecução criminal? Vejam, ao contrário do que se imagina, o acordo de não persecução criminal ele não é tão novo assim, perfeito? O acordo de não persecução criminal não é uma novidade significativa. Ela é uma novidade no sentido de que agora ela está prevista de forma expressa no nosso Código de Processo Penal. Há muito tempo já são celebrados acordos de não persecução criminal. Porém, nós ainda não tínhamos na nossa legislação, de forma expressa, a previsão de como seria a realização desse acordo de não persecução criminal. Pois bem, mas antes de nós tratarmos então das regras relacionadas ao acordo de não persecução criminal, eu preciso dizer para vocês o que é um acordo de não persecução criminal. Atenção! O acordo de não persecução criminal nada mais é do que um contrato. Atenção, o acordo de não persecução criminal nada mais é do que um contrato. Um contrato firmado pelo Ministério Público junto ao acusado. Então é feito um acordo onde o Ministério Público ele se compromete a não oferecer a ação penal contra o indivíduo. Ou seja, o Ministério Público se compromete com o acusado de dizer, olha, acusado, eu, Ministério Público, não vou oferecer a denúncia contra você. Mas, em contrapartida, o acusado tem que cumprir uma série de requisitos. E se ele descumprir um desses requisitos, esse acordo ele vai ser violado. Ou seja, vai haver um descumprimento do acordo. Esse contrato será quebrado. E, em consequência, a consequência da quebra desse contrato é qual? É o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Importante, então, que o acordo de não persecução criminal é um contrato feito pelo Ministério Público com o acusado. E nesse contrato, o Ministério Público se compromete a não oferecer a denúncia, a não startar, a não iniciar a persecução criminal, a ação penal, e o acusado, por sua vez, ele se compromete a cumprir os requisitos exigidos em lei e os requisitos que forem ali discutidos no acordo de não persecução criminal. Então, o acordo de não persecução criminal é uma proposta feita ao acusado para que ele, ao invés de enfrentar um processo criminal, cumpra alguns requisitos e ali não haja uma denúncia contra ele. Bom, eu disse anteriormente e repito agora que não é nada muito novo, até porque desde 1995, com a Lei 9.099 de 95, o sistema de justiça criminal passou a conhecer diversos mecanismos, né, voltados a evitar o ajuizamento de uma ação penal. Ou seja, são mecanismos, são dispositivos desjudicializadores, ou seja, buscando evitar o ajuizamento de uma ação penal. Veja, lá na Lei 9.099 de 95, que é a lei que estabelece os juizados especiais cíveis e criminais, nós temos lá a possibilidade de realização da transação penal. Ou seja, a transação penal nada mais é do que um acordo que o Ministério Público faz com o acusado.
E nesse acordo, o acusado se compromete a cumprir alguns requisitos e o Ministério Público, por sua vez, não oferece uma denúncia. Lá, na Lei 9.099 de 95, nós também temos a presença da suspensão condicional do processo. Ou seja, o indivíduo ele cumpre alguns requisitos e o processo ficará suspenso. E quando ele terminar de cumprir todos esses requisitos, ocorrerá então a extinção da punibilidade. Ou seja, ele vai terminar o período de prova, que é o período que ele tem que cumprir aqueles requisitos, então ali será extinta a punibilidade, a ação penal será arquivada, será então finalizada a ação penal. Vejam que são então são todos esses mecanismos lá da Lei 9.099 são mecanismos que buscam evitar a ação penal, evitar um processo criminal, uma sentença, uma condenação criminal. E o acordo de não persecução criminal vem também no mesmo sentido. Mas veja, o acordo de não persecução criminal, apesar de não estar previsto expressamente na lei, ele já era praticado pelo Ministério Público. E o Ministério Público se valia de uma resolução, a Resolução 181. Anotem aí, Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. A Resolução 181 do CNMP determinava o modo como deveriam ser feitas os acordos de não persecução criminal. E se vocês forem notar, ler a resolução 181 do CNMP e ler o novo artigo 28A do Código de Processo Penal, vocês verão que é praticamente a mesma redação. Eles repetiram a redação da resolução 181 no Código de Processo Penal, aqui no artigo 28A, perfeito? Vamos então à leitura do artigo 28A e vamos entender, né, como que se dá então a realização desse acordo de não persecução criminal. Vamos lá. Diz assim o artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução criminal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então veja que o artigo 28A ele já traz para nós ali alguns requisitos fundamentais para que seja oferecido o acordo de não persecução criminal. Então veja que o caput do artigo 28A diz o seguinte, que será oferecido o acordo de não persecução criminal quando, atenção, quando não for arquivado o inquérito policial e quando o acusado tiver confessado formal e circunstancialmente. O que isso quer dizer? Para que seja oferecido o acordo de não persecução criminal, o acusado ele tem que confessar, dizer, fui eu que cometi o crime, fui eu que de qualquer modo contribuí para a ocorrência do crime. E mais, além de confessar que foi ele o autor do crime, além de confessar que foi ele que de qualquer modo concorreu para a prática do crime, o autor também tem que confessar circunstancialmente, ou seja, ele tem que dizer qual foi a sua prática, o modus operandi, o modo pelo qual ele praticou o crime. Ou seja, como ele, na dinâmica fática, realizou aquele crime, como ele consumou aquele crime. Perfeito? Então veja que é uma confissão qualificada. Não basta dizer fui eu o autor do crime. Ele tem que dizer que foi ele e como foi, em que circunstâncias, quais foram os motivos. Isso é que nós chamamos de confissão formal e circunstancial. Então o primeiro requisito é que o réu tenha confessado formalmente e circunstancialmente. O artigo 28A também traz para nós no caput um segundo elemento fundamental. Qual é? Que o crime tenha sido um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Então atenção, somente caberá a proposta de acordo de não persecução criminal quando o crime não tiver violência ou grave ameaça à pessoa e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Ou seja, vamos imaginar um crime com pena entre 2 a 5 anos. Pena mínima de 3 a 8 anos. Pena mínima de 2 a 7 anos.
Sempre que eu tiver uma pena inferior a 4 anos e não tiver violência ou grave ameaça contra a pessoa, caberá acordo de não persecução criminal. Perfeito? Além disso, a gente consegue perceber no caput que o acordo de não persecução criminal somente será oferecido quando observada dois elementos fundamentais. Veja, a adequação e também a reprovação do fato. Ou seja, o acordo de não persecução criminal ele tem que ser adequado à gravidade do fato e também ele tem que ter uma finalidade de reprovar e prevenir o fato. Ou seja, impor ao agente uma punição, um castigo. E também fazer com que ele reflita a respeito da sua conduta e não volte a delinquir. São os dois elementos, reprovação e prevenção. Então, atenção, artigo 28A traz para nós alguns elementos essenciais. Anotem eles. Primeiro, que haja uma confissão formal e circunstancial. Segundo, somente para crimes em que não haja violência ou grave ameaça contra a pessoa e a pena mínima seja inferior a 4 anos. E terceiro, que a proposta, o acordo, ele seja suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, do fato ali praticado pelo agente. Perfeito? Então aí nós temos no artigo 28A os elementos gerais para formalização do acordo de não persecução criminal. E aí o inciso 1, nós vamos encontrar no artigo 28A, do inciso 1 até o inciso 4, certo? Até o inciso 5, perdão, os requisitos específicos do acordo de não persecução criminal. Então veja que no caput nós vamos encontrar os requisitos gerais e nos incisos nós vamos encontrar os requisitos específicos. Atenção, os requisitos específicos dos incisos 1 a 5 do artigo 28A, eles são cumulativos. Vamos a eles. Primeiro requisito, além daqueles requisitos gerais que nós vimos anteriormente, é que o indivíduo ele deve reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, o acusado ele tem que se comprometer a restituir o dano patrimonial causado, pagar uma indenização, pagar um valor, devolver a coisa furtada, por exemplo, para a vítima. Perfeito? Então ele deve se comprometer a reparar o dano, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, se não tem como reparar o dano, é impossível reparar o dano, então eu não vou exigir, esse requisito não vai ser uma exigência indispensável aqui para a formulação do acordo. Seguindo, inciso 2, segundo requisito específico para a formulação do acordo de não persecução criminal. O acusado deve renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Ou seja, o acusado, caso ele tenha obtido qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de lucro, qualquer tipo de proveito econômico em decorrência da prática de um crime, e o Ministério Público provar que aqueles bens são produtos do crime, o acusado deve renunciar a esses bens. Perfeito? Ele deve abrir mão desses bens que são produto de crime. Perfeito? Seguindo, também deve o acusado prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Então vejam que o terceiro requisito específico é que o indivíduo preste serviços comunitários. Serviços comunitários a entidades públicas, especificamente e preferencialmente que tenham algum tipo de relação com a natureza do crime cometido. Vamos supor que o indivíduo cometeu um crime de trânsito, uma infração de trânsito, um crime de trânsito. Vai ser oferecido o acordo de não persecução criminal a ele. É aconselhável que essa prestação de serviço dele seja realizada em um órgão que tenha algum tipo de trabalho voltado para a educação no trânsito. Por quê? Lembra que a gente viu lá no caput que o acordo de não persecução criminal ele tem por finalidade a prevenção
Vejam que a prevenção ela também tem uma característica didática, uma característica de recuperação, de ensinar, de recuperar esse indivíduo através ali da prestação de um serviço social, perfeito? Então o inciso 3 trata e exige então a prestação de serviço à comunidade. Atenção, o tempo de prestação de serviço ela vai ser o mesmo tempo que seria aplicado à pena combinada. Então vamos supor que a pena mínima prevista para aquele crime seja de 3 anos. Veja, então ele vai cumprir serviços comunitários dentro do prazo de 3 anos. Mas atenção, reduzido de 1 a 2 terços. Ou seja, 3 anos reduzido 1 terço. Ele teria que cumprir, então, 2 anos. 3 anos reduzido 2 terços. Ele teria que cumprir 1 ano. Então veja que o juiz, que o Ministério Público, no momento de oferecer o acordo na persecução criminal, ele vai dizer ali, aliás, o juiz na execução criminal, ele vai reduzir de 1 terço a 2 terços o tempo aí a ser prestado serviço. Veja, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Então o juiz da execução vai dizer em qual local que ele vai cumprir aquele serviço comunitário. E aí vai ter uma redução de 1 terço a 2 terços em relação à pena mínima aplicada ao delito. Perfeito? Seguindo, o inciso 4 agora traz para nós o 4º requisito específico para realização de acordo de não persecução criminal. O inciso 4 diz o seguinte, que deve, então, o acusado pagar prestação pecuniária a ser estipulado nos termos do artigo 45 à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou seja, deve aí o indivíduo pagar um valor pecuniário, né? Pagar ali um valor para uma entidade, uma instituição que vai ser indicada pelo juiz. E o inciso 5 diz ou seja, alternativo. Se não aplicar o inciso 4, pode optar pelo inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então veja que nós temos como requisitos específicos inciso 1, 2, 3, 4 ou inciso 5. Atenção, que ao final do inciso 4 nós temos um ou seja, é uma alternativa. Então, mas obrigatoriamente, o acordo de não persecução criminal deverá conter os incisos 1, 2 e 3 ou inciso 4 ou inciso 5. Atenção, inciso 1, 2 e 3 e inciso 4 ou inciso 5 são os requisitos específicos. Então, atenção, os requisitos gerais estão previstos no caput do artigo 28A. Vamos relembrá-los? Primeiro, nós vamos ter que, obrigatoriamente, o indivíduo deve confessar formal e circunstancialmente. Segundo, o crime não pode conter violência ou grave ameaça contra a pessoa. E a pena mínima combinada aí tem que ser inferior a 4 anos. Além disso, a proposta deve ser adequada, buscando a prevenção e a reprovação do fato. Perfeito? Já o incisos 1 a 5 traz os requisitos específicos. Lembrando, artigo 28A, sempre inciso 1, 2 e 3 e inciso 4 ou inciso 5. Perfeito? Seguindo, o parágrafo 1º do artigo 28A diz o seguinte: para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Ou seja, para eu verificar se cabe ou não acordo de não persecução criminal, ou seja, se a pena mínima combinada é inferior a 4 anos, eu vou, já em abstrato, reconhecer as causas de aumento ou de diminuição de pena. Perfeito? Então as causas de aumento e diminuição de pena já são consideradas nesse momento aqui para verificar a possibilidade ou não do acordo de não persecução criminal. Parágrafo 2º diz o seguinte: o disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Veja, o parágrafo 2º traz, então, exceções, ou seja, algumas situações onde não será aplicado o acordo de não persecução criminal. Vamos a eles? Primeiro,
não será aplicado acordo de não persecução criminal se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Veja, a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, ela conceitua o que se considera crime de menor potencial ofensivo. E crimes de menor potencial ofensivo são aqueles crimes cuja pena máxima não supere 2 anos. Ou seja, a pena máxima não é superior a 2 anos. Ou seja, se eu estiver diante de um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, portanto, crime de menor potencial ofensivo, eu não posso fazer acordo de não persecução criminal. Por quê? Porque esse processo é de competência do juizado especial criminal. E lá no juizado especial criminal pode ser feito a transação penal. E lá no juizado especial criminal também pode ser feito a suspensão condicional do processo. Ou seja, nos crimes de menor potencial ofensivo, quando couber transação penal lá no juizado especial criminal, eu não faço acordo de não persecução criminal. Perfeito? Então, primeira hipótese em que não cabe acordo de não persecução criminal, quando nós estivermos diante de crime de menor potencial ofensivo nos termos da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque lá cabe transação penal. Perfeito? Seguindo, inciso 2 diz que também não caberá acordo de não persecução criminal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Ou seja, não será oferecido acordo de não persecução criminal se o indivíduo for reincidente. Se ele for reincidente, não cabe acordo de não persecução criminal. Ou existirem provas que demonstrem que ele tem como prática reiterada na vida dele a vida criminosa, ou seja, ele se dedica à prática do crime. É um criminoso contumaz, é um criminoso, por assim dizer, profissional. Ele tem o crime como meio de vida dele. Nessa hipótese, logicamente, não pode ser oferecido acordo de não persecução criminal, ainda que o crime não seja com grave violência ou ameaça à pessoa. Entendido? Seguindo, inciso 3 diz o seguinte: ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou seja, eu também não posso oferecer acordo de não persecução criminal se nos 5 anos anteriores a esse novo fato, esse indivíduo, esse acusado, já se valeu de acordo de não persecução penal, se ele já fez alguma transação penal lá no juizado especial criminal, perfeito? Então, nessas hipóteses, ou se ele já se valeu de uma suspensão condicional do processo. Imagine, um indivíduo, no ano de 2017, comete um crime de menor potencial ofensivo. Imagine um crime de calúnia. Lá no juizado especial criminal é feita a transação penal com ele. Depois, então, isso em 2017, aí agora em 2020 ele comete um outro crime. Veja, passaram-se 3 anos. Ele pode fazer um acordo de não persecução criminal? Não pode. Por quê? Porque nos 5 anos anteriores ele já fez, então, uma transação penal, ele já fez um acordo de não persecução criminal, ou ele já foi beneficiado pela suspensão condicional do processo. Então, veja, mais uma hipótese aí, mais um elemento impeditivo para a realização do acordo de não persecução criminal. Seguindo, e aí, para finalizar, o último fator impeditivo para o oferecimento de acordo de não persecução criminal está contido aí no inciso 4. Diz o seguinte: nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, atenção, a última hipótese impeditiva de oferecimento de acordo de não persecução criminal é se o crime tenha sido praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perfeito? Sempre que nós tivermos um crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar ou praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, ou seja, por condição de gênero, certo? Não será oferecido acordo de não persecução criminal. Vamos dar um exemplo? Imagine um crime de invasão a domicílio praticado nos termos de violência doméstica familiar contra a mulher. O antigo marido, não aceitando a separação, ele invade o domicílio da ex-mulher dele e diz que não sai mais dali se ela não aceitar ele dentro de casa. Ele vai ficar ali e não vai sair de dentro de casa de jeito nenhum. Veja, ele cometeu um crime de invasão de domicílio. Não houve violência ou grave ameaça contra a mulher, mas é um crime que foi cometido num contexto ali de violência doméstica familiar
contra a mulher. Nesse caso, então, não cabe acordo de não persecução criminal. Perfeito? Então esses são os fatores impeditivos para o oferecimento do acordo de não persecução criminal. Voltamos com a conclusão no próximo vídeo. Perfeito? Até logo!